A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite para louvarmos, adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé um pouquinho, para que nós possamos abrir a palavra de Deus no Salmo 84, meditarmos nessa palavra, porque hoje será uma noite especial, amém? Glória a Deus. Quem já encontrou aí, diga amém. Está fraco. Quem encontrou, diga amém. Amém. Salmo 84, a palavra do Senhor nos diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar, e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, e louvam-te sem cessar. Como são felizes, nós somos felizes, quando nós buscamos a Deus, quando nós adoramos o Senhor, quando nós confiamos a nossa vida aos teus caminhos, às tuas promessas. É o melhor lugar para estar nesta noite, para adorar o nome do Senhor Jesus, para buscar a tua face. E no nome de Jesus, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Deus vai falar conosco, eu creio, amém? Feche seus olhos, vamos orar, e vamos colocar esse culto diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, como é bom estar, meu Pai, na tua casa. Deus, como é bom buscar a tua presença, ó Deus. Ó Pai, o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. O Senhor é o nosso rochedo, o Deus que cuida de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos colocar aqui, meu Pai, este culto de adoração, a formatura que vai acontecer, tudo que vai ser feito aqui, ó Pai, a palavra que vai ser ministrada, tudo será para a honra e glória do teu santo nome. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio, ó Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa passear entre as nossas vidas aqui neste lugar, nesta noite, que a tua presença seja real, e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor possa receber o louvor, a adoração, meu Pai, entoada pelos nossos lábios, ó Deus. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, e nós te convidamos, ó Pai querido, para que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tome lugar de honra aqui neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor tome as nossas vidas, ó Pai, e que seja uma noite maravilhosa para a glória do Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Vamos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Aleluia. Você pode louvar a Jesus com suas palmas? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para assim como estás diante do Pai. Vamos cantar de novo. Vem. Que coisa boa nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque este lugar aqui é consagrado para a tua glória. Obrigado pela vida do nosso pastor. Ele preparou esse lugar aqui com tanto carinho, preparou para os jovens, preparou para as famílias estarem aqui. Isso tem se cumprido, Pai. Nós estamos aqui, essa praça de alimentação tem sido usada tantas vezes. Nós te agradecemos por isso. E pedimos a bênção do Senhor agora sobre a vida da pastora Cristina. Que o Senhor abençoe, que encha do teu Espírito Santo, que haja facilidade no falar, e que teu Espírito Santo tenha liberdade de passear aqui no nosso meio e falar aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Você já disse para quem está perto aí de você, que bom que você veio.
mas fala de verdade. Não fala só porque eu pedi para falar, não. Ah, pastora, mas eu nem conheço esse vizinho aqui do meu lado. Mas mesmo assim é bom que ele veio, não é verdade? Eu sempre gosto de dizer que a igreja é o melhor lugar para nós estarmos. Aqui nós nunca ouvimos o que queremos, mas sempre o que precisamos. E isso muda a nossa vida. Ouvir o que queremos não muda nada, mas ouvir o que precisamos pode mudar tudo. Amém? Queridos, nós estamos aí na semana do propósito de gratidão. Nosso pastor, o pastor Jorge Linhares, nos desafiou a termos uma semana de gratidão. Então nós temos recebido ministrações sobre gratidão, e hoje então eu fui incumbida, fui desafiada a compartilhar aqui conosco uma palavra sobre gratidão. E eu começo dizendo o seguinte: falar de gratidão é fácil. Ouvir sobre gratidão também pode ser fácil, mas praticar a gratidão nem sempre. Então, preste atenção nisso. Eu gosto de dizer que a gratidão é o caminho para a adoração. A Bíblia diz, o próprio Jesus lá em João 4, ele diz que o Pai procura adoradores, e adoradores faz o quê? Vocês ficaram aonde? Vocês estão de máscara, mas pode falar. Adorador faz o quê? Deixa eu ouvir só os homens. Adorador faz o quê? Trovejou, parece que vai chover. Mas vamos ouvir as meninas e aí nós vamos entender por que Deus fez a mulher. Vamos lá, meninas. Adorador faz o quê? Nossa, gente, ficou muito lindo. Não, pode aplaudir o Senhor pela vida das mulheres. Os meninos aí que me desculpem, mas juntos nós somos ainda melhores. Então vamos dizer juntos. Adorador faz o quê? Adora. E é isso que o Pai procura em nós, um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Então nesta noite, eu creio que o Senhor está aqui. Ele chegou aqui antes de nós chegarmos, Ele já estava aqui nos aguardando, Ele está aqui e Ele está à procura de um adorador. Mas só pode adorar uma pessoa que tem um coração grato. Uma pessoa que tem um coração infeliz, ele só vê defeito, ele só vê problema. A pessoa infeliz não tem nada que a deixe feliz, porque ela é ou está infeliz. Então uma pessoa infeliz, ele não adora. Por quê? Porque ele é ingrato, ele reclama de tudo, ele critica, ele murmura, ele pirraça, ele sai batendo o pé, enfim. Uma pessoa com o coração amargurado não adora. Por quê? Porque um coração amargurado só tem amargura, só tem mágoa, então não agradece nada. Um coração furioso, um coração raivoso, não adora. Por quê? Porque um coração furioso, um coração raivoso, ele só destila raiva, fúria, indignação, então também não adora. Então um coração que adora, ou uma pessoa que adora, o coração tem que estar cheio de gratidão. E gratidão, queridos, tem a ver com simplicidade, com humildade. A gratidão tem a ver com honra, tem a ver com o fato de nós entendermos que nós temos muito mais que merecemos, muito mais que poderíamos, muito mais do que deveríamos. Isso tem a ver com a gratidão, eu entender que Deus é tudo e que eu preciso dEle. Eu não preciso de bens, de dinheiro, isso é bom, faz parte, isso alegra o coração, mas o que de fato nós precisamos, o que de fato é necessário é Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Então quando nós entendemos isso, nós nos tornamos gratos, e esse caminho da gratidão, a prática da gratidão, vai nos tornar adoradores.
E é esse que o Pai procura. Nessa noite o Pai está procurando um verdadeiro adorador. Ele pode encontrar aqui um adorador? Vou perguntar de novo. O Pai está procurando o verdadeiro adorador. Ele pode encontrar em nós aqui, ou no meio de nós, um verdadeiro adorador? Amém? Então abra sua Bíblia aí comigo, se você a trouxe, em 1 Tessalonicenses 5,18. Eu gosto muito desse texto. A Bíblia está recheada de textos falando sobre gratidão. Vários salmos, principalmente de Davi, trata sobre a gratidão, expressa a gratidão. Mas eu gosto muito desse texto aqui, Deus falando através do apóstolo Paulo. É um texto simples, prático, de estudo. 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Vamos ler juntos, mesmo que a sua tradução seja diferente, hoje não tem telão aqui para nos ajudar. Vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Se eu perguntasse aqui nessa noite, você já agradeceu hoje? Você poderia responder sim. Logo de manhã, volta aí a fita, volta o filme. Hoje pela manhã, quando você acordou, já estava um calorão, 6 e pouca da manhã, o sol já estava rachando, já estava dando para suar. Você acordou e você agradeceu? Ou será que reclamou do calor, da noite mal dormida, do dia de ontem que não foi bom? Enfim, reclamamos ou agradecemos? Você agradeceu pela sua casa, sua caminha gostosa que você dormiu nela? Você agradeceu pelo banho que você tomou de manhã, pelo cafezinho que você tomou de manhã? Agradeceu ou não? Então, só para a gente entender aqui o que eu falei agora há pouco. Falar sobre gratidão é fácil. Ouvir sobre gratidão também é fácil. Mas praticar gratidão nem sempre. Nós não temos esse hábito não. E é algo que a gente tem que construir. Muitos de nós não fomos treinados para agradecer. Olha para cá, queridos, e preste atenção aqui. Tem muita gente chegando e acaba tirando atenção, mas olha para cá e presta atenção aqui, porque essa palavra pode mudar a nossa vida, e é esse o propósito, a palavra de Deus mudando a nossa vida para melhor. Então veja bem, a gratidão é algo que precisa ser desenvolvido, treinado, estimulado. Então muitos de nós nascemos e crescemos num lar que não tinha a prática da gratidão, não tinha o exemplo da gratidão, não tinha o estímulo da gratidão, não tínhamos modelo de gratidão. Quantos de nós nascemos e crescemos num lar onde ali a relação era de obrigação? Não, você tem que fazer isso porque essa é a sua obrigação dentro de casa. Não, você tem que fazer aquilo porque essa é a sua obrigação aqui dentro dessa casa. Você tem que me dar isso, você pode fazer isso por mim, porque você tem mais do que eu, então você tem que me dar isso, porque eu tenho menos do que você. Enfim, essa é a relação de obrigação que muitos desenvolvem dentro de casa. E aí nós crescemos com essa prática, estimulados nisso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que agradecer? Porque alguém me fez isso. Ele fez isso porque ele tinha obrigação. Ele me deu isso porque ele tinha mais do que eu, então era obrigação dele repartir comigo. Pode até ser que sim, mas nós que recebemos, nós temos que ter a prática da gratidão. E eu quero compartilhar isso conosco aqui nessa noite, deixando bem claro o seguinte: Deus não precisa da nossa gratidão. Porque de repente, quando nós estamos falando disso, nós podemos entender de forma errada. Ah, Deus precisa da nossa gratidão? Não, amados, Deus não precisa de nada.
Ele é um Deus absoluto. A Bíblia diz que Ele é Deus. Quando Ele se revela, Ele se revela assim: eu sou. Eu sou o quê? O Deus que cura, que salva, que liberta, que alimenta, que limpa. Eu sou. Então um Deus absoluto precisa de alguma coisa? Ele não precisa de absolutamente nada. Mas Ele espera a nossa gratidão. E olha que coisa linda, quando Deus espera a nossa gratidão, não é por Ele, não. Quando Deus espera de nós a prática da gratidão, não é para Ele ser mais Deus, não é para Ele ser mais poderoso, não é nada disso. Quando Deus espera de nós a gratidão, é porque Ele quer nos dar algo mais. Então eu quero te dizer que nessa noite, sem medo de errar, se você deseja algo mais de Deus, então volte para agradecer. Tenha a prática da gratidão. Amém? Está dando para entender? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Um graças a Deus? Olha que lindo, tem uma criança aí que está dando banho nos adultos, hein? Cadê essa criança aí, motivada? Ah, que amor, é o Arthurzinho, gente, que xodó. Então é isso, se você deseja algo mais de Deus, então pratique a gratidão. Amém? Pastora, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Da Bíblia. E eu poderia usar vários exemplos, mas tem um que eu particularmente gosto muito, que é aquela história que é um dos clássicos do Novo Testamento, aquela história linda da cura dos 10 leprosos. Está lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia para você dá uma passeada aí no texto, enquanto você encontra Lucas 17, verso 11. Um dia desse eu fui dar na verdade não foi uma palavra que eu fui compartilhar, porque não foi numa igreja. Eu fui dar uma palestra sobre o quanto a gratidão faz bem para o corpo, alma e espírito. E aí eu busquei algumas pesquisas, fui buscar a ajuda dos universitários, né? Fui buscar em algumas pesquisas o que a ciência pode falar sobre a gratidão. E achei muitas coisas. E aí entre elas, uma pesquisa aqui confiável, busquei aqui, claro, né, sobre isso também, se é algo de confiança, se não é fake news, né? Está tão na moda o fake news. E aí eu achei a seguinte pesquisa assim, um grupo de psicólogos dizendo assim: você sabia que o hábito de dizer muito obrigado, em retribuição a um ato em nosso favor, não é apenas cordialidade? Este bom hábito, que seria o muito obrigado ou a prática da gratidão, ele é saudável, ele faz bem para o corpo, para a alma e para o espírito. O grupo de psicólogos continua dizendo assim: a ciência vem mostrando que o sentimento de gratidão, assim como a prática da gratidão, reflete positivamente na nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Eu quero só que você entenda que essa aqui é uma pesquisa secular. E vale a pena a gente fazer essa observação, porque de repente você está achando, não, deve ter sido algum crente que escreveu isso. Não, fiz questão de buscar uma pesquisa secular, para a gente entender que a Bíblia ensina isso muito antes da ciência, e a ciência então vem entendendo e comprovando isso. Alguns psicólogos, como eu disse, psicanalistas e psiquiatras, explicam que este sentimento de gratidão, ele vem sendo estudado por filósofos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e cientistas. Eles dizem que o sentimento e a
prática da gratidão é uma das formas mais elevadas de expressão de maturidade emocional. Então, olha que interessante, além de ser saudável, além de ser bom, ser bíblico, revela também uma maturidade emocional. A ciência tem revelado que a gratidão tem o poder, olha aqui que interessante, de blindar, entre aspas, as pessoas contra as dificuldades da vida. Isso porque pessoas gratas conseguem perdoar com mais facilidade, são mais generosas, menos egoístas, menos críticas, menos murmuradoras. E essa sensação reflete no organismo como um todo. Olha que interessante, gente. Um estudo publicado em abril de 2015, ou seja, recente, pela Associação de Psicologia Americana, mostrou que os pacientes que demonstravam mais gratidão apresentavam níveis menores de biomarcadores inflamatórios, ou seja, indicam a presença de alguma inflamação no organismo relacionada à saúde cardíaca, além de melhor qualidade do sono, bom humor, boa digestão, menos fadiga e etc. Olha que coisa linda. Ou seja, vamos resumir, ser grato faz bem para o corpo, para a mente, a alma e o espírito. Por isso que a vontade de Deus é que sejamos gratos. A ciência está entendendo, estudando, revelando isso. Mas a Bíblia nos fala sobre isso há muito tempo. Olha o texto que nós acabamos de ler aqui, em tudo. E a palavra tudo é tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Lembrando que o mesmo Paulo diz em uma das suas cartas, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, dar graças, ser agradecido, é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. E aí você pode perguntar, pastora, mas mesmo quando a situação está difícil, eu costumo dizer o seguinte: a situação está difícil, está complicada, está dolorosa. Tente imaginar essa mesma situação sem Deus. Tente imaginar uma situação que talvez você esteja passando, ou passou, ou está prestes a passar, enfim. Tente imaginar sem Deus. Vocês sabem, nós já falamos isso aqui algumas vezes, o ano de 2019 foi um ano de perdas para mim e o pastor Daniel. Foram 5 mortes na família, 3 tias, o pai do pastor Daniel, o pastor Raimundinho, e o meu irmão mais velho. Já contei para vocês, inclusive, que no dia que o meu irmão faleceu, a minha tia, irmã da minha mãe, também faleceu. Ou seja, a minha mãe recebeu as 2 notícias num dia só. A irmã mais velha, mais nova, faleceu, e o filho dela também. Ou seja, a minha mãe num dia perdeu a irmã dela e perdeu o filho. Então olha que coisa complicada. Foi um ano difícil, complicadíssimo. Desencadeou em nós até algumas reações físicas. E aí muitas pessoas perguntavam para nós assim: eu não sei como que vocês dão conta. Uma situação dessa, uma complicação dessa, e vocês aqui na igreja com a carinha boa. E eu sempre respondi, e o pastor Daniel também: a situação está bem difícil, mas se não fosse o Senhor conosco, seria impossível. E aí nós podemos agradecer, amados. Nós podemos agradecer. Ter Deus não significa não ter problema.
ter Deus não significa não sofrer perdas, não passar pela dor da morte, não ter uma enfermidade. Ter Deus não significa não enfrentar uma tempestade. Lembra de Jesus no barco, dormindo, o sono do justo, e a tempestade caindo na cabeça dos discípulos, e eles apavorados. Jesus estava no barco. Essa fez toda a diferença, com certeza. Então, ter Jesus não significa não ter tempestades, mas significa que Ele está conosco, e isso nos basta. Amém? Então, a Bíblia nos ensina que nós podemos ser gratos até numa situação complicada. Como eu disse, tente se imaginar nessa situação sem Jesus. Seria impossível, amados, impossível. Então, como eu disse, a Bíblia nos diz aqui, ou nos revela através dessa história de Lucas 17, a partir do verso 11, acerca de Jesus curando 10 leprosos. Você vai ler em casa com calma, eu vou só passar pelo texto aqui por causa do horário. Mas aqui em Lucas 17, a partir do verso 11, a Bíblia diz que Jesus estava indo para algum lugar, e ele passa por Samaria. Havia uma aldeia onde ficavam ali reclusos os leprosos. Ao contrário de hoje, que tem tratamento e tem até cura, a lepra era algo terrível. Era algo que tirava as pessoas do convívio social, do convívio religioso, do convívio familiar. Se aparecesse uma manchinha na pele, a pessoa tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote então colocava aquela pessoa reclusa. Se aquela manchinha evoluísse para uma ferida e uma lepra, então a pessoa era excluída do seu convívio. Ali então havia uma vila, um povoado de leprosos, e a Bíblia diz que 10 leprosos, eles avistam Jesus e eles começam a gritar pelo nome de Jesus: Jesus, tem compaixão de nós, mestre, mestre, olha para nós. A Bíblia diz que Jesus então olha para eles com aquele olhar de misericórdia que teve para mim e para você e tem até agora. E a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para eles: podem ir e se apresentem aos sacerdotes. Só para a gente entender aqui essa fala, porque de repente eles estão pedindo cura, e Jesus fala assim, dá a entender que Jesus, tipo assim, deixou eles no vácuo, né? Deu uma palavra qualquer, sai para lá. Não. Segundo aqui os costumes daquela época, se a pessoa, porventura, fosse curada da lepra, que era algo impossível, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote, no caso o pastor ali daquele local, ele iria comprovar que a ferida estava curada, estava fechada, não tinha mais vestígio de lepra. O sacerdote então, o pastor, iria orar, ungir a pessoa, ele ia fazer ali o protocolo da purificação, tudo conforme os costumes e a lei daquele tempo. E aí ele voltaria para o convívio da família. Então foi por isso que Jesus disse para eles: vocês podem ir e se apresentem ao sacerdote. E eles foram. Não foi isso que Jesus mandou fazer? Eles foram. A Bíblia diz que enquanto eles iam caminhando, eles iam sendo curados. Eu gosto sempre de abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: enquanto a gente caminha, o milagre acontece, viu, amados? Então não para não. Diga aí para o seu vizinho: não pare, não desista, o milagre está acontecendo. Você não precisa ver, você só precisa crer, amém? Então eles iam caminhando e eles iam ficando curados. Um deles, percebendo também que estava sendo curado, ao invés de continuar em busca do sacerdote, a Bíblia diz que ele volta correndo.
e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ele volta porque ele queria se encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ele alcança Jesus. Aqui no verso 17, Lucas 17, agora aqui no verso 17, a Bíblia diz que ele cai de joelhos, prostrado diante de Jesus, agradecendo, e é interessante que a Bíblia diz aqui no verso 17, olha a pergunta de Jesus. Se fosse um de nós, ia perguntar para ele assim: como você chama? Você é casado, tem filhos? Mas Jesus é super objetivo e olha a pergunta dele. Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Presta atenção, tenta imaginar a cena. Jesus, o camarada prostrado, vamos imaginar ele ajoelhado ali aos pés de Jesus, agradecendo, e Jesus pergunta para ele: não foram 10 que eu curei? Cadê os outros 9? Olha a pergunta de Jesus. O verso 18 já não é uma pergunta, é uma consideração, uma observação, uma constatação que ele faz agora para os discípulos. Ele diz assim no verso 18: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Olha que interessante. Esse estrangeiro era samaritano. Caso você não saiba, os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não se bicavam, eles não tinham relacionamento, eles não se tratavam, não tinha comunhão alguma. Tem uma outra tradução, que inclusive é a minha, que diz assim: só esse que voltou para agradecer e ele é estrangeiro. É interessante, queridos, falando aqui para nós do culto da família. Eu disse no início que falar de gratidão é fácil, ouvir de gratidão é fácil, mas a prática nem sempre, principalmente dentro da família. Quanto mais íntimo o relacionamento, mais precioso ele é verdade, mas mais perigoso também, porque se a gente não entender os nossos limites na nossa intimidade um com o outro, a gente para de ser gentil, a gente para de se desculpar, para de pedir perdão, para de dizer eu te amo, para de agradecer. Não é verdade? Um dia nós hospedamos na nossa casa um casal muito querido, que nós os temos como filhos do coração. Hoje eles moram em São Paulo. E ali na nossa casa há 2, 3 dias, então na nossa mesa de café, ela diz assim: mas é tão bonitinho o jeito que vocês se tratam, vocês têm e ela não achava a palavra, e aí o marido completou assim, uma delicadeza, uma formalidade para se tratarem, e eu disse para eles assim: não, nós temos gentileza. Eu e o pastor Daniel decidimos lá atrás, lá no início do casamento, que mesmo que nos custasse muito, nós íamos prevalecer aqui no nosso casamento, principalmente com o respeito e com a gentileza. Então a gente sempre pede por favor, a gente sempre agradece, a gente sempre pede desculpas e se desculpa, a gente sempre pede perdão e se perdoa, a gente sempre se dá presente. Ah, vocês são perfeitos? Não, está longe, longe, muito longe da perfeição, mas nós estamos tentando. E nós entendemos, trabalhando com famílias e com casais, quanto que isso é cada vez mais escasso dentro das casas, amados. Não tem gentileza. Então, quantas vezes eu e pastor Daniel vamos visitar um casal, e o casal está se tratando ali, aliás, se destratando da forma mais absurda um com o outro. Mas comigo e com o pastor Daniel, aquela gentileza, aquela formalidade, aquela delicadeza, aquele carinho, tem que ter, amados. Nós temos que ser delicados e gentis com todos. Mas o que adianta eu ser gentil, agradecida, delicada com você e tratar o meu marido de qualquer jeito?
me dá isso aí, faz assim, assim, pega lá, vem aqui, vai lá. Eu estou cansada de ver mulher fazendo isso com o esposo. Estou cansada de ver marido fazendo isso com a esposa. Pais com filhos, filhos com os pais. É a relação da obrigação. E nós temos que tomar cuidado, porque como eu disse, quanto mais intimidade, mais precioso é a relação e mais perigosa também. Um dia o meu marido disse para um marido: diga para sua esposa que você a ama. Ele disse para o meu marido assim: não precisa não, pastor, ela sabe. E o dia que eu deixar de amar, eu já falei para ela que eu vou avisar. Amados, tem cabimento uma coisa dessas? O que custa falar eu te amo? Está pagando imposto? Isso é uma das poucas coisas que nós não pagamos imposto. Agradecer, dizer que ama, ser gentil. Então pratique isso. E aí é interessante essa colocação de Jesus, e é verdade. Muitas vezes é muito mais comum a gentileza e a gratidão que vem de fora do que aqueles que estão dentro da nossa casa. Então eu perguntei no início, vou perguntar de novo, um pouquinho diferente: você já agradeceu hoje? Você já agradeceu ao seu cônjuge hoje? Ah, por qual motivo? Não precisa ter motivo não, querido, simplesmente agradeça. Você agradeceu algo ao seu filho hoje? Você agradeceu a Deus por estar vivo? Pastor José Luiz orou agora há pouco. Quantos de nós fomos livres do anjo da morte? O anjo da morte passou na nossa vida, na nossa casa, para tirar a nossa vida. Nós não vimos, não ficamos sabendo e nem tampouco agradecemos. Então agradeça, seja grato, seja gentil sempre, amém? Diga aí para alguém aí perto de você: seja grato, sempre. A prática da gratidão vai nos levar a um lugar mais profundo com Deus e nos dará algo mais de Deus. Se você quer receber algo mais de Deus, então agradeça. Quando esse estrangeiro voltou para agradecer, olha o que o verso 19 diz, Lucas 17, verso 19. Disse Jesus assim para ele: levante-se. Ele ainda estava prostrado aqui aos pés de Jesus, agradecendo. Levante-se e vai, a tua fé te salvou. Queridos, preste atenção que para mim essa é a parte mais linda do texto. Não que o texto todo não seja lindo, mas essa parte aqui mexe muito comigo. Os outros 9 continuaram andando em busca do sacerdote para comprovar a cura. Eles foram curados. Este que voltou, ele foi curado e ele foi salvo. Os outros 9 só foram curados. Pastora, mas isso é maravilhoso. Eu sei que é. Eu sei que é. Ser curado é maravilhoso. Alguém aqui já foi curado de uma enfermidade? Alguém aqui já foi curado de uma enfermidade grave, que Deus falou para você assim, que era até para você morrer, mas Ele te livrou da morte? Eu já fui. Alguém aqui junto comigo? Não é maravilhoso? É maravilhoso. Só que além da cura, ele foi salvo. Ele alcançou a salvação. A Bíblia diz que Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Ele foi salvo, além da cura do corpo, ele foi salvo. A salvação, ela está acima da cura. A salvação é além da cura, é muito mais do que a cura, amados. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu tenho certeza que aqueles 9, eles sentiram gratidão. E eu quero que você preste muita atenção aqui. Aqueles 9
assim como aquele estrangeiro que voltou para agradecer, eles sentiram gratidão. O coração deve ter palpitado de gratidão. Quem sabe eles até choraram de gratidão. Mas aquele samaritano, além de sentir a gratidão, ele teve a prática da gratidão. Porque a gratidão é um sentimento, mas não é só para ficar acalentado no coração, não, amados. A gratidão, assim como o amor, não é um sentimento para ficar guardado, aquecido, acalentado no coração, não. Ele tem que ser prático. A gratidão, assim como o amor, tem que ser algo prático. Como assim, pastora? Aquele estrangeiro praticou a gratidão. Quando ele voltou para agradecer, ele praticou. Ele não apenas sentiu, mas ele pôs em prática a gratidão. Então, quando nós praticamos gratidão, nós alcançamos algo mais de Deus. E eu vou repetir o que eu falei no início: Deus não precisa da nossa gratidão. Ele é um Deus absoluto. Ele precisa de quê? De nada. Nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, Ele não precisa de nada. Mas aqui, através desse texto de Lucas 17, a Bíblia está nos revelando que Ele espera algo. E Ele espera a nossa prática da gratidão para nos dar algo mais. Então, quantos de nós temos algo mais de Deus para receber? E por que ainda não recebemos? Porque nós não estamos praticando ou colocando em prática a gratidão, amados. E o diabo sabe disso. E você sabia que o diabo tenta nos impedir o tempo inteiro de demonstrar amor e gratidão? Você sabia disso? Porque o diabo sabe o poder que há nisso. Quantas vezes nós pensamos assim: eu vou mandar uma mensagem para fulano, lembrei dele, vou mandar uma mensagem, uma oração, um versículo, uma palavra de amor, de gratidão. E de repente você esquece e não faz aquilo. Perdeu a oportunidade. Aquilo podia ser uma semente para você colher, quem sabe no mesmo dia. Quem sabe no mesmo dia você ia receber algo mais de Deus por causa de uma prática tão simples. Recentemente eu e o pastor Daniel fomos visitar um casal que Deus usou muito para nos abençoar nos últimos dias. Eles nem sabem o quanto eles foram como anjos de Deus na nossa vida, num processo complicado que nós passamos e ainda estamos passando. Nós fomos ali naquela casa, simplesmente para agradecer, fazer uma oração. Nós levamos um livro, um mimo para aquele casal, enfim. Nós saímos dali, era fim de tarde, nós saímos dali, viemos para casa, depois nós viemos para a igreja, tinha um outro compromisso, se não me engano. Quando foi no final da noite, eu abri ali o meu telefone, tinha algumas mensagens, e uma mensagem de uma querida me dizendo assim: pastora, te liguei, mas seu telefone não atendeu, por isso estou mandando a mensagem. Tenho me lembrado muito de você. Nesse tempo que a gente não pode abraçar, eu queria te dar um abraço, mesmo que seja de longe. Não sei muito bem como é que é um abraço de longe, né? E ela disse assim: e eu gostaria de lhe dar algo que Deus colocou no meu coração. E eu imaginei que era um abraço e quem sabe um chocolate, uma flor, qualquer coisa. Então me encontrei com aquela querida durante a semana. E ela me deu um presente muito lindo, muito precioso. Ela me deu uma Bíblia de estudo. Ela me deu o abraço de longe. E ela me deu as suas palavras de amor e gratidão. E ela me disse algo que tocou muito o meu coração. E era uma resposta de Deus para mim, que eu já estava buscando de Deus há muito tempo. Aí eu me lembrei daquele sábado,
à tarde, que eu e pastor Daniel fomos visitar aquele casal e deixamos ali uma palavra de gratidão. Deus tinha algo mais para ministrar na minha vida. Quando eu tive a prática da gratidão, eu alcancei aquele algo mais. Então isso é conosco, queridos. Se você quer algo mais de Deus, então coloque a gratidão em prática. E como que é isso, pastora? Não basta ter só o sentimento? Não, ponha em prática. Faça igual esse estrangeiro que voltou. Nós podemos praticar a gratidão com as nossas palavras. No mundo virtual, custa mandar um texto bíblico para alguém? Custa mandar uma mensagem para alguém? Oi, estou passando para saber se está tudo bem com você. Está precisando de alguma coisa? Estou orando por você, Deus te abençoe. Custa? Não custa. Nessa geração virtual, custa mandar uma mensagem de gratidão, de amor, de uma palavra de fé? Não custa. Nós podemos praticar a gratidão com uma palavra, com um gesto, com um presente. Por que não? Ah, mas não é aniversário, o Natal é semana que vem. Você está perdendo a oportunidade de dar um presente fora de hora, principalmente entre nós aqui casais. Quantas vezes o meu marido me surpreende com um mimo, uma flor, algo qualquer, não interessa o valor, o tamanho, mas é uma surpresa. Isso é muito lindo e eu também gosto de fazer isso com ele. Isso é uma demonstração de gratidão, de carinho, é uma gentileza. Então nós podemos colocar em prática com presente. Qual foi a última vez que você deu uma oferta de gratidão na casa do Senhor? A Bíblia nos ensina sobre oferta de gratidão. Qual foi a última vez? Ah, mas não é um culto especial? Mas não tem nada a ver, por que está falando disso? Sim, o assunto estava muito bom, mas falou de dinheiro, como diz a Bíblia, né? O dinheiro a tudo responde. Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Quando eu dou uma oferta de gratidão na igreja, você acha que muda a igreja? Não muda nada, amados. Muda para mim. Muda para mim. Quando eu dou um presente para alguém, não muda a vida da pessoa, não muda a minha. Abre uma porta para mim, abre uma comporta de Deus para mim. Então quando nós damos uma oferta na casa de Deus, principalmente uma oferta de gratidão, não muda nada na igreja, a igreja continua crescendo, construindo, avançando, pessoas chegando, pessoas sendo batizadas, convertidas e vai, mas muda a nossa vida. Quem sabe nessa noite nós podemos dar ao Senhor uma oferta de gratidão por nós estarmos aqui. Quem sabe alguém entrou aqui reclamando, ah não, mas o culto vai ser aqui nesse calorão, por que não é lá no salão principal, lá é mais confortável, a cadeira é mais legal, tem ar-condicionado. Queridos, olha que maravilha, olha que bênção, olha como que nós temos que agradecer. Se o salão principal está ocupado, nós temos outros espaços para estarmos. Mas a maioria das vezes, eu quero terminar com esses exemplos aqui. Como eu disse, é fácil falar, ouvir de gratidão, mas praticar nem sempre. Nós estamos habituados a reclamar, a criticar, a murmurar, mas agradecer nem sempre. Levando em consideração que a maioria das vezes nós reclamamos daquilo que nós escolhemos. Quantas mulheres chegam para mim reclamando do marido que eu escolhi para ela, não ela que escolheu, não foi escolha minha, eu escolhi esse cidadão aqui, não o seu. E isso vale para o maridão também. Quantos maridos reclamando da esposa, a esposa que ele escolheu casar, não foi escolha nossa. Quantos pais reclamando de filhos que eles escolheram ter. Quantas pessoas reclamando de trabalho, reclamando da empresa, reclamando do emprego, do desemprego, enfim. E eu sempre digo para as pessoas que chegam para nós reclamando, murmurando,
aquela coisa pesada, amarga, eu sempre digo o seguinte: olha de novo a situação. A mesma situação que você está vendo razão para reclamar, criticar, olha de novo com o olhar de Deus e você vai ver que você pode agradecer pela mesma situação. E eu poderia dar vários exemplos, mas eu quero falar de alguns exemplos que são meus. Um dia eu estava em casa depois de um dia de trabalho, atendimento, culto, e aí eu pedi o pastor Daniel para sair. Saí um pouquinho antes do culto acabar. Fui para casa, dar uma limpada na casa, a casa toda empoeirada, a ajudante foi embora e nunca mais voltou. E era tarde da noite, e eu limpando a casa. Amados, quando chegou no final da casa, eu olhei para o fundo, ufa, aí eu lembrei, tem banheiro para lavar. Peguei o balde, o rodo, o pano e fui marchando para um dos banheiros. Mas não é marchando marcha da vitória não, marcha da revolta. Sabe qual que é? Aqui não tem nenhuma mulher revoltada, só lá do outro salão. E entrei para dentro daquele banheiro esfregando com fúria e fervendo dentro de mim. Que absurdo! Para que tem banheiro, mais de um banheiro? Para que eu tenho que lavar banheiro? Por que ninguém me ajuda? Depois de um dia de trabalho, depois de atendimento, culto, eu vou morrer desse jeito, pastor Daniel vai ficar viúvo. Viúvo ele não fica, em nome de Jesus. Por isso que eu tenho orado, isso é um absurdo. Reclamando, eu não estava falando, porque não tinha ninguém dentro de casa. Mas eu estava pensando, sabe? Fervendo. Aí eu senti o Espírito Santo me tocando. Você já sentiu o Espírito Santo te tocando? É suave, né? É suave, é doce, é gentil, e ele fala baixo. Então se você é do tipo que grita, cuidado, porque quanto mais a gente grita, mais ele fala baixo. E o Espírito Santo disse assim para mim: você só tem que limpar a casa porque você tem uma casa, essa inclusive que eu te dei. E aí eu me lembrei da infância toda, morando num barraco, em cima de um barranco. Quando chovia, a chuva levava, ou a enxurrada da chuva levava o barraco e nós também, enxurrada abaixo. Eu não tinha que limpar aquele barraco, porque era um barraco fétido, pobre, humilde. Não tinha nada, era um chão batido, então era só jogar uma aguinha para assentar a poeira. Não tinha banheiro para lavar. O Espírito Santo me lembrou: sabe por que você tem que lavar banheiro? Porque você tem banheiro, tem mais de um dentro da casa. Você se lembra que passou a infância toda sem banheiro? E a infância toda sem banheiro, amados. Era fossa lá no final do lote, um buraco cheio de mosca varejeira. Um lugar horrível, que todo mundo tinha medo daquele lugar, mas era aquilo que tinha para usar. Tomava banho de canequinha. Eu fui tomar banho de chuveiro quente, pela primeira vez na minha vida, eu tinha 12 para 13 anos. A primeira maçã que eu comi sem bicho, sem estar estragada, sem ser resto da lixeira, eu tinha 12 para 13 anos. Porque era pobre, não tinha roupa para vestir, sapato para calçar, não tinha comida para comer, não tinha nada. Então Deus me disse: olha, você só tem que fazer aqui as coisas, limpar essa casa, fazer a comida, porque você tem, e tudo isso fui eu que te dei. Eu não preciso te contar que eu terminei de lavar o banheiro com as minhas próprias lágrimas. Você está vendo que a gente tem muito mais propensão, tendência, facilidade para reclamar? Vocês estão entendendo, amados? Amém? Um dia nós estávamos parados num trânsito, pessoal do louvor, o pessoal que toca, se quiser subir, nós já vamos orar, pode vir, linda. Um dia nós estávamos parados num trânsito terrível, e eu já estava suando, e eu não sou de suar. Eu já estava suando, nervosa, meu Deus, todos os carros na rua. Cadê o prefeito que não constrói mais avenida? Por que todo mundo saiu de carro hoje? Não é possível. E eu fervendo. E o pastor Daniel olhou para mim e disse assim: sua cabeça está saindo fumaça.
E aí eu disse para ele assim: olha, se você não tem uma palavra amiga, fica em silêncio, o inimigo está furioso. E aí, aquele toque, sabe, o suave, gentil, doce, mas poderoso, o Espírito Santo. O Espírito Santo me disse ao ouvido assim: se você tivesse a pé, você já teria chegado. Você só está presa num trânsito, dentro de um carro, porque você tem um carro. Este inclusive que eu também te dei. Eu chorei tanto, de vergonha, de mim mesmo. Aí eu olhei para aquela situação, olhei para mim dentro do carro, falei: meu Deus, como o Senhor é bom, porque eu nem mereço ter carro, eu nem poderia ter o carro que eu tenho porque o Senhor é bom demais. Tem tantas coisas que eu ainda não tenho, sim, mas eu posso agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Essa história aqui, queridos, talvez você já me ouviu pregando isso tantas vezes, mas se você está ouvindo de novo, quem sabe Deus ainda não te contou mais um segredinho. Essa história aqui da cura dos 10 leprosos, e principalmente desse samaritano que voltou para agradecer, não tem a ver com o samaritano. A história aqui não é sobre o samaritano que voltou para agradecer. Essa história aqui tem a ver com Jesus. O principal aqui dessa história não são os 9 que não voltaram, não é aquele que voltou, não é a cura, a salvação, é tudo isso, sim, é muito importante, mas tudo isso aqui tem a ver com Jesus. Jesus não precisa da nossa gratidão, mas Ele espera isso, e Ele está esperando a nossa gratidão, a nossa prática de gratidão, para Ele nos dar algo mais. Ele está procurando um adorador aqui nessa noite, e se Ele está procurando, Ele quer achar, Ele tem prazer em achar. Será que Ele pode achar em nós, em cada um de nós, um verdadeiro adorador? Mas nós só nos tornaremos um verdadeiro adorador se nós formos gratos, e a gratidão tem a ver com honra, tem a ver com respeito, tem a ver com gentileza. Não é só um sentimento ardendo no peito, não, amados. É algo prático, é algo que eu e você podemos praticar. Quantas coisas nós temos reclamado, quantos de nós reclamando do ano de 2020, pastora, mas você quer dizer que não foi difícil? Foi, amados, foi, não, está sendo. Mas imagine o ano de 2020 sem Jesus. Você estaria aqui? Porque eu não estaria, amados. Definitivamente eu não estaria aqui. E nem me pergunte onde eu estaria, porque eu não sei nem se eu estaria viva. Imagine se não fosse Jesus. Então o desafio nosso sobre a gratidão é esse. A mesma situação que eu olho e eu posso ver nela uma razão, um ponto ali para eu reclamar, para eu criticar, para eu murmurar, eu posso olhar de novo com o olhar de Deus para a mesma situação, e eu posso agradecer. Eu não só posso, como eu devo agradecer. O pastor Daniel está fazendo um tratamento por causa de um problema de saúde, e é um tratamento com corticoide. Então o corticoide, ele tem vários efeitos colaterais. Você já deve ter percebido, ele está inchado, o rosto está inchado. E aí nos perguntaram recentemente: pastora, é luta demais, pastora? A pessoa tentando me convencer que eu era uma sofrida. Como assim, pastora? Quando vocês falam de gratidão, a pessoa fica tomando remédio. E eu disse para aquela pessoa assim: olha,
Eu agradeço a Deus porque tem o remédio, eu posso comprá-lo. Se o tratamento durar 4 meses, glória a Deus. Se durar 6 meses, 1 ano, não importa. Eu agradeço a Deus porque tem o tratamento, tem o remédio, eu posso comprar. Eu tenho condição de ir num posto de saúde, de ir num médico particular, se for o caso. Eu agradeço por isso. Ah, mas você não fica sofrendo? Não vou ficar sofrendo não. Eu posso sofrer, eu tenho razão para reclamar, para choramingar? Pode ser que sim, mas eu prefiro agradecer. Eu termino dizendo o seguinte: o mesmo esforço que nós fazemos para reclamar, murmurar, amaldiçoar, criticar, é o mesmo esforço que nós fazemos para agradecer, mas o resultado é diferente. Dependendo de como está o seu coração, você pode ser grato ou não. Você pode praticar a gratidão ou não. Esse copo aqui tem água, sabe? E se ele for balançado, ó, derramou o quê? O que derramou aqui, amados? Quando nós somos balançados, principalmente pelas dificuldades, vai transbordar de nós aquilo que existe dentro de nós. Se eu estiver cheia de amargura, quando eu for balançada, pressionada pela dificuldade, vai despejar de mim amargura, reclamação, murmuração, maldição. Mas se eu estiver com o coração cheio de gratidão, ainda que eu seja balançada pelas dificuldades, vai sair de dentro de mim gratidão. É interessante que Jesus nos ensinou isso. Lá em 1 Coríntios 11, 23, 24, Paulo diz assim: e na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e deu. O que ele fez? E na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e ele deu graças. Por que tem esse detalhe aqui importantíssimo? Na noite em que ele foi traído, mesmo diante de uma traição, de uma perda, de uma enfermidade, de morte, seja qual for a dificuldade, nós podemos dar graças. Fica de pé no seu lugar. Se você estiver junto do seu ente querido, do seu cônjuge, dos seus filhos, se você não estiver perto, chegue perto aí um do outro, os familiares. Se você estiver sozinho, você vai procurar alguém que você conhece, identifica, ou que Deus colocar no seu coração. Eu gostaria que você olhasse aí, um para o outro, para essa pessoa que você está próxima. Olha bem dentro dos olhos dessa pessoa. Agora diga simplesmente para essa pessoa assim: obrigada por existir. Olha, daqui de cima eu estou vendo gente beijando, não era para beijar. Abraçando, não falei nem que era para abraçar. Está vendo a carga de emoção que tomou conta do espaço? Por causa de uma frase tão simples. Quer dizer de novo? Olha novamente. Se você está aí sozinho, chega perto de alguém, diga para essa pessoa, olha nos olhos dela, diga isso para ela: obrigada por você existir. Obrigada por você. Não é lindo isso? É isso que Deus espera. É isso que Deus espera, amados, que sejamos gratos. Agora feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Aleluia. Como eu disse, talvez
Talvez não, com certeza o ano foi muito complicado e difícil para a maioria de nós, mas ele ainda não acabou. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, o Senhor nos permitiu viver, o Senhor soprou sobre nós o fôlego da vida, por isso nós estamos vivos, porque ainda há vida para viver, há propósitos para se cumprirem em nós, conosco, através de nós, e nós podemos agradecer. Então feche os seus olhos e agradeça, agradeça. Faça uma oração de gratidão pela sua própria vida, pela sua família, por aquilo que você tem, conquistou. Agradeça a Deus pela Igreja Batista Getsêmani, pela vida do pastor Jorge Linhares, um homem de fé, um homem de garra, de coragem, no meio dessa tormenta. Hora nenhuma ele fraquejou, ele não deixou a porta da igreja fechar, ele não parou de orar, ele não só nos estimulou, mas ele foi exemplo para nós de fé, de oração, de gratidão, de perseverança. Agradeça a Deus pela vida dele, pela sua família preciosa. Agradeça a Deus por você estar aqui nessa noite. Você não veio aqui por acaso, Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele espera de mim, de você, a gratidão, porque Ele tem algo mais para nós. Pastor Daniel, você pode orar por nós? Continue orando aí no seu lugar. Agradeça, 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 agradeça. Deus, que palavra tão linda que nós recebemos aqui nesta noite. Estamos nos aproximando do Natal, e é um momento tão lindo, Senhor Deus, como quando nós podemos olhar para trás e vermos os nossos passos aqui, Senhor, neste ano de 2020, e agradecermos ao Senhor.